Olá, saudações a todas e todos. Esta é a primeira lição do Latim do Zero. Portanto, Latim do Zero a Virgílio em 50 lições. É um livro que existe em Portugal, existe no Brasil, está disponível em ambos os países e tem como objetivo ensinar latim do zero, como o nome indica, a quem nunca antes tenha tido a oportunidade de aprender latim. A ideia destes vídeos é de vos ajudar com o livro, gravando um vídeo para cada uma das 50 lições do livro, dando-vos assim um apoio auditivo que vos possa ajudar na aprendizagem e no estudo de cada uma das lições. Então, a primeira coisa que eu vos quero dizer é como é que eu pronuncio o latim, porque há várias maneiras de pronunciar latim. A pronúncia que eu utilizo é a chamada pronúncia restaurada, que procura pronunciar o latim como ele era pronunciado no século I a.C. Isto tem uma influência especial em duas letras, chamo já a vossa atenção para elas, que é a letra V, por exemplo, a palavra portuguesa vinho, em latim, na pronúncia tradicional, seria vinum, mas que na pronúncia restaurada é vinum. Portanto, o V é pronunciado W. E outra letra, para a qual eu chamo já a vossa atenção, é a letra C, como por exemplo em Cícero, que não é pronunciado Cícero na pronúncia restaurada, e seria a pronúncia tradicional, mas sim Cícero. Cícero. Portanto, o V e o C têm essa pronúncia que é preciso terem atenção na pronúncia restaurada. Também é importante ter em conta a diferenciação que a pronúncia restaurada faz entre O longo e O breve, porque o latim tem vogais breves e vogais longas. Essa questão está explicada no livro que precisam de também consultar, que é a Nova Gramática do Latim. Os dois livros servem, enfim, em conjunto para as pessoas criarem as bases, os alicerces do seu conhecimento de latim. Então, eu chamo a atenção para essa parte inicial da gramática, da nova gramática do latim, em que fala das 10 vogais latinas, porque é A, E, I, O, U, sendo que cada uma das 5 vogais tem uma versão longa e uma versão breve, e na pronúncia distinguimos, no caso do O e do E, entre O, E e O, E. Mas não se preocupem agora com isso, porque vamos vendo depois empiricamente esses sons, não fiquem já com a preocupação de como é que se pronuncia O e E. Pensem só para já agora na questão do V e do C. Portanto, do V que se pronuncia U e do C que é sempre que, tem sempre o valor de oclusiva. Então, vamos começar já com os temas que são abordados na primeira lição do Latim do Zero, e é basicamente conhecer o presente do indicativo do verbo amo, portanto, o verbo que significa amar em latim. Uma coisa importante também a ter em conta é que em latim, quando nós nos referimos a um verbo, não utilizamos logo assim o infinitivo, como em português, temos o verbo amar, mas usamos a primeira pessoa do singular, do indicativo presente, para indicar o verbo, ou seja, o verbo amar, que seria amare no infinitivo em latim, é referido por nós latinistas como sendo o verbo amo. E, portanto, esse verbo amo é a primeira coisa que eu vos proponho no presente do indicativo, da voz ativa, é a primeira coisa que vos proponho para aprenderem, que vocês, como verão, amo, amas, amat, eu amo, tu amas, ele ama, portanto, amo, amas, amat, amamos, nós amamos, amatis, vós amais, amante, eles amam. Portanto, novamente, amo, amas, amat, amamos, amatis, amante. Outros verbos que têm uma conjugação parecida com o verbo amo, e eu dou aqui alguns exemplos, é o verbo ambulo.
ambulo, ambulare, significa caminhar. O verbo clamo, clamare, significa clamar, gritar. O verbo laboro, laborare, significa trabalhar. O verbo nauigo, nauigare, significa navegar. Atenção ao v, nauigare, nauigo. O verbo porto, portare, significa transportar. O verbo saluto, salutare, significa saudar. E o verbo woco, vocare, significa chamar, invocar. Eu vou ler as formas verbais que são propostas na primeira lição do latim do zero para vocês verem se conseguem traduzir, para ouvirem o som. Salutas, ambulatis, clamat, laborant, nauigamus. E, portanto, a tradução está dada ali aqui no livro. Na lição número 1, também aprendemos a reconhecer dois tipos de substantivos. Substantivos femininos como rosa, significa rosa, não é? Puella, significa menina, e epístola, significa carta. E também substantivos masculinos como amicus, amigo, dominus, senhor, e equus, significa cavalo. São palavras que não são difíceis para nós que falamos português como língua materna, porque são fáceis de entender assim intuitivamente. Uma coisa para a qual também chamo a vossa atenção nesta lição número 1 é que em latim existem vários casos e, portanto, o caso em que uma palavra está é algo que depende da função sintática que a palavra tem na frase. E logo de início eu só peço que deem atenção a dois casos, que é o nominativo, que é o caso do sujeito, e o acusativo, que é o caso do complemento direto. E o exemplo de uma frase que eu dou é amicus epistulam portat. O amigo leva a carta. Amicus epistulam portat. Mas aqui nós temos amicus no nominativo. O acusativo é o caso do complemento direto. Na frase que eu citei mesmo agora, epistulam. Então, para ter essa ideia auditiva, puella, nominativo, menina, não é? Puella. Puellam, acusativo. Amicus, nominativo. Amicum, acusativo. Portanto, temos também estes exemplos de frases como amicus epistulam portat, epistulam amicus portat e portat epistulam amicus. E estas três frases significam as três a mesma coisa. O amigo leva a carta. E porquê? Porque a ordem das palavras em latim não é tão rígida como é em português. A ordem é muito mais livre e tem muito mais que ver com a ênfase que se quer dar a determinadas palavras e, portanto, como a palavra em si própria tem a terminação que nos diz se é nominativo ou se é acusativo, se é sujeito ou se é complemento direto, não é difícil percebermos que amicus epistulam portat, o amigo leva a carta, e epistulam amicus portat significa a mesma coisa, o amigo leva a carta. Já agora, é importante ter em conta que não existe artigo definido em latim. Finalmente, vou só ler as palavras, as frases com que esta lição termina, para vocês ficarem com essa informação auditiva. Puella rossam amat, dominus puellam vocat, equus dominum portat, Romam amamus, amicus amicam salutat. Portanto, então, a recomendação final é para lerem várias vezes esta primeira lição e para também, na nova gramática do latim, lerem o capítulo referente a noções básicas de pronúncia e também a introdução aos casos, para ter, assim, uma visão geral.
Muito obrigado.